Olá, meus queridos. Começamos mais uma semana, né? Graças a Deus. Estou eu aqui. Dei uma paradinha agora. Vou parar para almoçar. Eu vou ter para arrebentar já aqui a minha máquina aqui. Aí já passei aqui dando um talento aqui, né? Tá chegando Natal, a galera gosta de pescar e eu tô dando uma ajeitada aqui. Mas o intuito desse vídeo é outro. É trazer uma palavra de conforto para você. Mateus 11, do 28 ao 30, ele diz assim: vós que estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Essa é uma palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, que traz para você um alívio. Você que está findando esse ano, e talvez você tenha até conquistado bens materiais, né? Tenha tido conquistas, mas isso não preencheu o seu interior, não preencheu o seu coração. E você fica com aquela sensação de que não está com o dever cumprido. Quero dizer para você que é meio difícil eu falar isso para você, sabe? Porque se você não tem fé, se você não acredita, então fica meio difícil. E não é fácil ter fé, porque fé é um dom de Deus. E primeiramente, para você ter fé, você precisa pedir para Deus. E para pedir para Deus, você precisa se humilhar. E se você não se humilhar perante o Senhor e pedir para Ele fé, você não vai ter fé. Entende? E fé é dom. Dom é um presente que Deus nos dá. E Ele diz assim, para você vir até Ele, que Ele te alivia. Porque às vezes a gente conquista muita coisa, sabe? Eu, falar bem da realidade, se não fosse o Senhor na minha vida, talvez eu não estaria mais aqui, né? Porque a minha vida foi de luta, sabe? Desde a minha infância eu tive muito poucos momentos de lazer. Mas, coitado, estou felizão. Por quê? Porque o Senhor é a minha força. Ele diz assim que Ele é a nossa força, entende? E esse é o diferencial do cristão, entende? Quando eu estava na segunda série para a terceira, entende? Eu era daqueles nó cegos, sabe? Aqueles moleques nó cegos que dava o cano na escola. Aí meu pai, ele começou a prestar atenção que eu tava de ser vergonhense. Ele falou: eu vou te levar para trabalhar junto comigo, porque pelo menos você vai aprender a trabalhar, você não vai mexer nas coisas dos outros, que eu tô vendo que você é meio sem vergonha. Tomei uns coros antes, mas não teve jeito. Aí ele levou pra roça. Meu Deus. Aí a bocada foi quente. Meu irmão João que pode confirmar isso aí. Aí ele era mais velho, né? Então ia eu, ele e o pai pra roça. Aí nós pegamos uma roça, acho que era uma roça de milho, se não me engano, um algodão, que antigamente limpava tudo na enxada. E aí eles faziam o seguinte, plantava, tinha o pasto, né, do gado, aí passava, que antigamente era só o arado, né? Quem é da roça sabe disso, passava o arado e passava a grade em cima. E aí plantava, e aí na sequência começava a sair os capim, aqueles capim. É um capim colonião, sabe, que tem lá no estado do Paraná. E ele cria umas raízes assim profundas, assim, a gente chama de soqueira, sabe? Meu Deus do céu, bater inchado o dia inteiro naquilo ali. Aí depois saiu daquilo ali, foi para outra coisa mais deliciosa. Vamos quebrar milho, sabe, milho seco, não quebrava na máquina, quebrava quebrava na mão, sabe? Meu, lá tem um carrapicho, o pessoal chama carrapicho bosta de baiano, mais ou menos da altura de, sei lá, 1,20 m mais ou menos, assim, aqueles cachos. Eu comecei a quebrar milho e a boca quente no meio daqueles, parecia que tá socado dentro do inferno. Aí o cara falou assim: não, foi o seguinte, já que você é pequeno, o bagulho do capim quase que me cobria. Aí falou assim: não, foi o seguinte, você vai dar água pra galera. Aí eu falei: ah, bom, vai ser melhor, né? Pelo menos eu não fico aqui me lascando. Pior. O cara gritava daqui lá na frente lá e tinha que cortar aquele caminhãozão no meio do espinho para poder entregar água pro camarada. Foi pior.
Ou seja, eu fui experimentar desde pequeno o serviço pesado. Então, assim, mas tudo isso foi preparação, porque hoje em dia, né, eu faço esse serviço aqui, a galera que me conhece aqui fala, meu Deus, como é que você consegue dar conta? Que aqui a área toda aqui, ela é 22 mil metros, deve ter aqui mais ou menos uns 10, mais ou menos, de jardinagem, fora a horta, né, que tem para cuidar, e você quer dar trabalho, entendeu? Até hoje, o único que está tocando aqui sou eu, porque nunca ninguém tocou. E o pessoal acha que é muita coisa, né? Mas como eu já vim do serviço pesado, foi uma preparação. Eu acredito que futuramente Deus vai me colocar numa situação, porque assim, veio gradativo, foi melhorando, sabe? Do que saiu lá do meio do espinheiro, né? Então melhorou. É, eu acredito que mais para frente, eu ficando mais velho, eu ficando mais fraco, né? Ele vai me dar mais uma condição melhor. E eu acredito nisso, né? Eu acredito lá no meu Senhor que Ele vai fazer isso por mim. Mas é assim, gente. Às vezes o cansaço pior é o cansaço da alma, né? O cansaço da alma. Às vezes você tem tudo e não tem nada. Eu sou feliz, sou saudável. Eu saio daqui, coitado, eu atravesso esse tanque aqui no braço, entendeu? Subo numa árvore ali, pode ter 20 metros de altura ali. Eu subo na espora. Tenho uma saúde de ferro, graças a Deus. Né? Só o único momento ruim foi o momento que eu caí, que me deixei levar pelos vícios. E aí não tive conforto nem carinho de ninguém. Recebi, foi bordoado. Não teve um para estender a mão, pelo contrário, foi pisar mais na cabeça. Quem me tirou de lá foi o Senhor. E é por isso que eu luto tanto e falo tanto do Evangelho de Cristo, porque esse Evangelho, ele realmente ele tem um poder transformador. Se você acreditar, se você colocar fé, né? Pede a Deus fé e coloca fé nas palavras que eu estou passando para você, que são palavras de vida, entendeu? E acredita, está findando o ano, vai começar o ano que vem, você que está metido em vícios, você que está metido em problemas aí, procura por Deus que Ele é capaz de mudar a sua vida. Diz a palavra de Deus assim que tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus. Eu só não cheguei mais adiante ainda, mais alto, pela desobediência. E por a gente é desobediente por falta de conhecimento. Porque quando você se entrega de coração, eu precisava tomar essas bordoadas da vida, sabe? Eu precisava para poder crescer. E o legal é que eu comecei de baixo, entendeu? Eu tenho dó de quem já tem tudo, porque acha que tem tudo, entendeu? É como eu vi o pastor pregando lá, que havia um maná que você colhia só, era uma comida só do dia. E se você guardasse para outro dia, ele apodrecia. E dessa vida é isso, você fica guardando, sabe, as coisas aí, os bens materiais pensando nisso, só que isso aqui vai apodrecer, porque a tua carne vai apodrecer, você não vai levar nada daqui, entendeu? Pensa no espiritual. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É isso que eu tenho feito. Beijão, excelente início de semana pra gente, tudo de bom.